Reflexão e redação. Então, tem uma frase muito válida na hora de escrever seu TCC. Escrever auxilia a pensar e vice-versa. É muito importante começar a escrever o mais cedo possível. E como assim escrever o mais cedo possível se, por exemplo, eu ainda não desenvolvi a parte experimental, não cheguei a montar meu sistema experimental? Bom, você tem um capítulo chamado Fundamentação Teórica, ou também chamado de Referencial Teórico, e tem vários sinônimos que você pode já ir escrevendo. E esse capítulo te ajuda a treinar a escrita. Então, assim que você puder, comece já a escrever, o mais cedo possível. Por quê? Porque escrever bem demora tempo, ou seja, precisa ser praticado, precisa ser treinado. Não se escreve bem tão facilmente. Isso é inviável. Mesmo o aluno se dedicando, lendo bastante, escreveu seu TCC, fez ele mesmo 3 revisões, vem o orientador e te diz, está mal escrito. Não se sinta mal. Não fique preocupado por isso. Porque você não foi treinado para isso. Tem pessoas que escrevem anos e anos e ainda não dominaram nessa parte da boa escrita. E somente a revisão é que torna, a prática torna isso melhor. Mas não somente a prática, a revisão por externos. Ou seja, quem são os externos? Ou você pede para um colega teu ler o teu TCC e fazer uma observação, uma revisão, né? Mas por que ele não sabe do assunto? O meu colega, sei lá. Não é por isso, não. É porque às vezes o que você acha que queria dizer em determinado parágrafo, você não está falando dessa forma. Então, uma coisa que a gente pensa e fala, e outra coisa que é o que a gente escreve. Por isso a gente acha que escreve, que está transmitindo a ideia certa. E nem sempre acontece isso. E tem aluno ainda por cima, que eu vou repetir mais na frente, que fala, professor, eu entendo o parágrafo que está bem escrito. E por mais que eu escreva de outra forma, eu continuo a achar que estou escrevendo e que o que estou querendo falar é isso. Eu não entendo que não estou... Para mim não ficou claro que você diz que não está entendendo o parágrafo. Claro, porque o aluno sabe do assunto. Mas veja bem, senhor aluno, você não está escrevendo para você, você está escrevendo para o leitor. Então, é o leitor que tem que entender o que você quer fazer. Eu já me deparei muito com trabalhos que, por exemplo, escrevem muito mal na parte de procedimento experimental ou metodologia experimental, que também é outro capítulo que tem vários, mais de um nome, né, sinônimos dele. E você vê ele escrevendo, define materiais, define procedimento, define o sistema e sabe, muita informação que eu gostaria de ter para poder reproduzir a experiência dele não está escrita ali. Por quê? Porque para o aluno a informação que ele sabe é óbvia. Então, ele a evita, ele a elimina, ele considera que não é necessária. E é nesse momento que eu fico totalmente frustrado, porque o que deveria ser a informação mais relevante para eu poder reproduzir essa experiência, eu não encontro, não consigo, porque para o aluno ficou claro que era suficiente, mas é porque o aluno não pensa no leitor. Então você tem que pensar no leitor. Tem que ficar claro para o leitor o que você fez, de que forma fez, que variáveis considerou, que equipamento, que tipo de válvula, que tipo de condições. E isso acontece muito mais frequentemente no capítulo de metodologia experimental. Isso para vocês terem uma ideia. Então, o aluno deve ter em mente o seguinte: o capítulo de referencial teórico diz sobre o que os outros encontraram. Então, por isso, quando eu digo escreva o mais cedo possível, você pode fazer isso sem necessariamente ter chegado à parte experimental. Pode fazer já com referencial teórico. Porque esse capítulo fala sobre o que os outros fizeram, sobre o que os outros encontraram. E você começa a ter um ponto de partida ao escrever esse capítulo. Quando se trata de escrever o capítulo de resultados e discussão, surgem muitas dúvidas. Esse capítulo é crucial também. E que dúvidas são essas, né? Como falar das figuras, como falar das tabelas, como falar dos esquemas, como explicar uma foto, tá?
é preciso refletir sobre o assunto, né? Porque se não for feito da boa forma, você corre o risco de perder uma linha de raciocínio, né? E essa parte é muito importante. Então, os alunos não têm o costume de explicar os resultados. Geralmente, isso já aconteceu com vários alunos, quando o aluno vai explicar uma figura, a primeira coisa que ele faz é apontar os defeitos do resultado. A primeira coisa. Quando vai falar de uma tabela, apontar os defeitos da tabela. Tá? Porque, óbvio, nem todos os resultados são coerentes, deram certo. O aluno se sente frustrado de que não se encontrou o que se esperava. Tudo bem, mas se encontrou alguma coisa. Mas não se começa falando mal do seu próprio trabalho. Muito pelo contrário, tem que começar a falar do que se encontrou de forma honesta e de forma clara. Mas isso não significa falar mal, começar a falar mal. Quando as ideias são registradas, o processo de pensar é estimulado, descobrem-se lacunas, distorções que antes não eram percebidas, o que concorre com o aperfeiçoamento do texto e da própria pesquisa. Então, a redação supõe um planejamento, né? Um conhecimento mínimo de como se expressar no idioma. Então, bom, obviamente que conhecer a língua facilita muito na hora da escrita, né? Quando não se conhece a língua bem, aí é mais difícil, né? Escrever também implica conhecer regras gramaticais. Escrever bem também requer esmero com a linguagem escrita, saber encontrar ideias, aprender a concatenar essas ideias. Isso é treino, isso é prática. Mas mais do que, ou seja, é treino. Quando digo que isso é treino, não significa, professor, você quer que eu escreva quantos TCCs na minha vida? Não, só um, né? Com sorte, um. Só significa que você tem que escrever e reescrever, revisar e revisar. Isso é treino. Escreve, lê, corrige. Mais de uma vez. Essa que é a ideia. A mensagem precisa estar organizada, criando uma linha de raciocínio, que eu já falei anteriormente, que eu gosto de chamá-la de fio condutor, né? Relacionando um pensamento com outro para formar um todo coerente, adequando as palavras às sentenças aos parágrafos, e estes a composição final do seu trabalho. Cada parágrafo, já repeti, só deve falar de uma única ideia, tá? Ou seja, cada parágrafo só tem como objetivo falar sobre uma única ideia. Parágrafos extensos, já falei, devem ser evitados, no máximo 5 linhas. Leitores, banca e qualquer um, odeiam ler parágrafos de 7, 8 ou até 10 linhas. Tá? Isso torna o texto confuso, obriga o leitor a fazer várias releituras. Agora, parágrafos muito curtos, também de 2 linhas, pode significar fragmentação de ideias, o que não é uma boa técnica de leitura. Por isso, de 4 a 5 linhas já está de bom tamanho. Durante o processo de redação ou escrita, o aluno tem que ter em mente o tipo de leitor para o qual o texto está sendo escrito. Muitos alunos nunca pensam nisso. Às vezes, escrever o TCC é uma questão de etapa burocrática para o aluno, que precisa acabar logo, de qualquer jeito. Eu quero me livrar do TCC. O trabalho escrito constitui mensagem concebida e elaborada pelo autor e que deve chegar sem deturpações ao destinatário. Então, não esqueça, você é o autor. Seu nome está no documento, não é orientador do autor. Tudo que tenha seu nome merece ser feito dando o melhor de si. A escolha da linguagem correta e dos termos precisos é o caminho para não ocorrer essa deturpação na comunicação entre o escritor e o leitor.